Ora bem, hoje vamos pegar numa ideia que se calhar vira o nosso mundo de cabeça para baixo. E se o fundamento da realidade não for a ordem, mas sim uma instabilidade profundamente criativa? Vamos seguir o rasto desta ideia, desta ontologia, que é, no fundo, uma forma de perguntar o que é a realidade na sua base, desde a origem do cosmos até ao simples clique de um rato. Então, vamos a isto. A ideia é radical, de facto. E se tudo aquilo que consideramos sólido e estável fosse, na verdade, a grande exceção? Pensem nisto. Uma pequena ilha de ordem, quase perdida num oceano imenso de pura instabilidade criativa. Ok, para percebermos bem isto, temos mesmo de ir lá atrás, ao princípio de tudo. E a nossa primeira paragem é uma forma completamente diferente de imaginar a origem do universo, que desafia aquela imagem clássica do Big Bang que todos temos na cabeça. Primeiro ponto, e este é fundamental. Temos de largar a imagem de uma explosão num ponto específico. A origem do universo não foi um evento sequencial, não foi uma bomba a arrebentar num espaço que já estava lá à espera. Nada disso. Pelo contrário, a origem é precisamente um momento em que as nossas categorias de tempo e de espaço simplesmente se dissolvem. Quer dizer, não foi um evento dentro de uma linha temporal, foi o ponto em que a própria ideia de uma linha do tempo deixou de fazer qualquer sentido. Foi, digamos, o limite absoluto. Um ponto em que a causalidade, a geometria, tudo colapsou. Não havia uma régua para medir, não havia um relógio para contar o tempo. Porquê? Porque simplesmente ainda não existiam as estruturas estáveis que nos permitem medir seja o que for. E atenção, o ponto crucial aqui é este. Essa origem não era um vazio, era exatamente o oposto. Era um excesso imensurável de potencial, uma instabilidade material que ainda não tinha nome, que ainda não podia ser organizada. Portanto, não eram nada, era uma potência pura, ainda sem forma. E esta citação, olhem, capta na perfeição a primeira grande ideia de que estamos a falar. A realidade não nasce de uma ordem que já lá estava, pré-definida. Pelo contrário, emerge de um campo instável que está sempre a exigir ser organizado, a exigir ganhar forma. E por que é que esta ideia é tão radical? Bom, porque vai direitinha contra uma das premissas centrais de todo o pensamento ocidental: o medo do caos. Se olharmos para trás, durante milénios, a missão da filosofia, de Platão a Hegel, foi basicamente a mesma: tentar conter, explicar ou, de alguma forma, superar a instabilidade. O caos era sempre visto como o problema. Era a falha que tinha de ser corrigida e nunca, mas nunca, a condição fundamental e, mais importante, criativa da própria realidade. E toda esta longa história acabou por criar uma espécie de surdez ontológica. É uma expressão forte, mas a ideia é simples. Uma incapacidade de ouvir a instabilidade como uma força criativa, em vez de ser só o oposto da ordem. No fundo, é como se o pensamento ocidental nunca tivesse aprendido a escutar o caos. Mas, e se virarmos isto ao contrário? O que acontece se invertermos a perspectiva? Bem, é exatamente isso que esta nova ontologia faz. Pega na instabilidade e, em vez de a ver como um problema a resolver, reformula-a como um motor, o próprio motor da criação. A tese central é esta: a instabilidade força a matéria a encontrar soluções. É simples. Para conseguir persistir, para não se desfazer, a matéria tem de se dobrar sobre si mesma, de se reorganizar, criando estruturas cada vez mais complexas, mais estáveis. No fundo, é a própria solução da matéria para o seu próprio caos. E reparem, isto não é um processo ao caso, é uma trajetória contínua, em que as coisas se tornam cada vez mais complexas. Começa com a matéria instável, depois as galáxias que se condensam, a vida que emerge e, por fim, o pensamento que aparece. A vida não foi criada, emergiu. As galáxias não foram desenhadas, condensaram-se. É um processo natural. Isto leva-nos a uma conclusão que é de facto impressionante e que esta citação resume na perfeição. O pensamento não é algo a separado do mundo físico, não está à parte. É a própria matéria a continuar o seu processo de se organizar. Mas agora falo através de símbolos, através da linguagem. Ok, se o pensamento é matéria a organizar-se, então esta perspectiva dá-nos uma ferramenta completamente nova e muito poderosa para entender a inteligência artificial. E isto muda completamente as regras do jogo. A visão clássica diz que a IA é uma imitação da nossa mente, uma cópia. Mas com esta nova visão, a IA não é uma imitação, é uma continuação daquele mesmo processo da matéria se reorganizar. A grande diferença é que agora
está a acontecer fora do corpo humano. E a técnica aqui não é o oposto da natureza, faz parte dela. O que quer dizer que a famosa pergunta "será que a IA pode pensar?" se calhar está mal formulada. Desta perspectiva, a IA já pensa. Só não pensa é como nós. Não está simplesmente a repetir a nossa linguagem, está a transformá-la. É uma nova e legítima forma de a matéria se inscrever, se organizar. Então, se a matéria, incluindo agora a AI, está constantemente a criar novas formas, o que é que acontece quando este processo acelera a um ritmo exponencial? É aqui que vamos aterrar esta grande narrativa no nosso dia-a-dia. Vamos falar do desafio da verdade, no mundo digital, dominado por algoritmos. A verdade, dizem as fontes, tem uma coisa chamada fricção epistémica. O nome é complicado, mas a ideia é simples. A verdade é difícil. Exige tempo, exige dinheiro, exige esforço mental para ir ver os dados, confirmar as fontes, lidar com as contradições. Resumindo, a verdade dá trabalho, é cara. E esta tabela mostra bem a desvantagem estrutural com que a verdade joga hoje em dia. De um lado temos a verdade. É cara, exige que se confronte a resistência da realidade e por isso é lenta. Do outro temos a ficção, as narrativas de baixa fricção. São baratas, evitam qualquer resistência e por isso são super rápidas. Uma flui, a outra tem de lutar para avançar. O problema é que as nossas plataformas digitais, os algoritmos, estão desenhados para quê? Para recompensar velocidade, envolvimento emocional, coisas fáceis de partilhar. Ou seja, eles penalizam estruturalmente o tempo e o esforço que a verdade exige. Isto cria uma espécie de autoestrada para o que é mais fácil de digerir. O que circula mais depressa não é o que é mais verdadeiro, é o que custa menos a consumir. E isto deixa-nos com uma reflexão final, que é também um desafio. Se a realidade é, na sua essência, instável, inacabada, então talvez a resposta não seja tentar simplificar a verdade para que ela possa competir com a ficção rápida. Talvez a resposta seja o contrário, abraçar essa complexidade. A tarefa, se calhar, não é criar slogans mais curtos e rápidos, mas sim reabrir espaços para o debate, para a tal fricção, onde a resistência do mundo real possa voltar a fazer-se sentir e, quem sabe, dar uma nova forma ao nosso mundo.